Imagine um céu que em questão de segundos muda de cor, ventos que surgem do nada, devastando tudo pelo caminho, ou então uma onda gigantesca se formando no horizonte, prestes a engolir tudo. Os fenômenos da natureza são belos, sim, mas também assustadores. Alguns deles são capazes de congelar qualquer um de pavor. Quer saber quais são os fenômenos naturais mais assustadores que existem? Se prepare, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. A natureza é cheia de surpresas. Muitas vezes, ela nos encanta com sua beleza e harmonia, mas em outras, ela mostra o seu lado mais sombrio e destruidor. E são esses momentos que nos lembram o quanto somos pequenos diante de sua força incontrolável. No vídeo de hoje, vamos explorar os fenômenos naturais mais assustadores da natureza, daqueles que parecem ter saído de filmes de ficção científica, mas são bem reais. Antes de começarmos essa viagem pelos eventos mais assustadores que a natureza tem para nos mostrar, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Furacões e tornados. Furacões são considerados os gigantes das tempestades, formados sobre os oceanos tropicais. Com ventos que podem facilmente ultrapassar 250 km por hora, esses monstros naturais têm o poder de varrer cidades inteiras do mapa. Quando chegam à Terra, trazem consigo chuvas torrenciais, inundações e uma destruição quase inimaginável. O furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005, é um exemplo claro da fúria dessas tempestades. Ele deixou um rastro de destruição, e muitas regiões nunca se recuperaram completamente. Os tornados, por sua vez, são colunas giratórias de ar que surgem quase do nada e em poucos minutos podem transformar um dia ensolarado em um cenário de caos total. Eles se formam rapidamente, movem-se a velocidades impressionantes e têm a capacidade de sugar carros, árvores e até mesmo casas inteiras em seu caminho. Um dos tornados mais temidos foi o que atingiu Moore, Oklahoma, em 2013, destruindo tudo o que encontrou em seu caminho. A imprevisibilidade e a violência desses fenômenos os tornam ainda mais assustadores. Erupções vulcânicas. Os vulcões são como gigantes adormecidos. Durante anos ou até mesmo séculos, eles permanecem em silêncio, mas de repente, sem aviso, despertam com uma força avassaladora. Quando isso acontece, a quantidade de energia liberada é imensa, capaz de destruir cidades inteiras e alterar paisagens para sempre. Um exemplo de erupção aterrorizante é o vulcão Krakatoa, cuja erupção em 1883 foi tão poderosa que destruiu a própria ilha onde estava localizado. Mas não parou por aí. A explosão gerou tsunamis que atingiram cidades distantes e o som da explosão foi ouvido a milhares de quilômetros, sendo o som mais alto já registrado na história. Além da destruição direta, erupções vulcânicas podem causar outros fenômenos igualmente assustadores. As cinzas vulcânicas podem cobrir o céu por dias ou até semanas, bloqueando a luz solar e criando uma atmosfera sombria. Em 1815, a erupção do Monte Tambora na Indonésia foi tão violenta que causou um ano sem verão, resultando em mudanças climáticas globais, colheitas arruinadas e fome generalizada em várias partes do mundo. A ideia de uma montanha explodindo com tanta força é, no mínimo, aterrorizante, não acham? Tsunamis. Um tsunami é a definição de poder destrutivo da natureza. Ele começa no fundo do oceano, muitas vezes como um leve tremor. Mas o que acontece a seguir é impressionante. Quando ocorre um deslocamento abrupto no fundo do mar, uma quantidade imensa de água é empurrada para cima, criando ondas gigantescas que viajam a velocidades absurdas, chegando a mais de 800 km por hora. Quando essas ondas atingem a costa, o impacto é devastador. O tsunami que atingiu o Sudeste Asiático em 2004 é um dos exemplos mais assustadores desse fenômeno. Ele foi desencadeado por um terremoto submarino e gerou ondas que destruíram cidades inteiras em questão de minutos, deixando mais de 230 mil mortos em vários países. A cena de uma imensa parede de água se aproximando rapidamente da costa é algo que ninguém nunca vai esquecer. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, considere se inscrever aqui no canal e deixe seu comentário. Dito isso, vamos continuar nossa viagem. Terremotos. Os terremotos ocorrem devido ao movimento das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Embora a Terra pareça sólida sob nossos pés, ela está em constante movimento. E quando essas placas se chocam ou se deslizam, a quantidade de energia liberada pode ser catastrófica.
Um dos terremotos mais assustadores da história foi o que atingiu o Haiti em 2010. Com uma magnitude de 7,0, o terremoto devastou o país, deixando a capital, Porto Príncipe, em ruínas e mais de 300 mil mortos. O que torna os terremotos tão aterrorizantes é a sua imprevisibilidade. Não há como saber exatamente quando ou onde o próximo grande tremor acontecerá. E quando ocorre, tudo que conhecemos, prédios, pontes, estradas, pode ser destruído em questão de segundos. A força invisível que pode mudar uma cidade inteira em ruínas é algo que sempre nos assusta. Tufões e ciclones. Tufões e ciclones são variações dos furacões, mas se formam em diferentes regiões do mundo. Assim como os furacões, eles trazem ventos violentos e chuvas intensas que podem causar destruição em massa. Um dos ciclones mais mortais da história foi o ciclone Bola, que atingiu o Paquistão Oriental, hoje Bangladesh, em 1970. Com ventos de mais de 200 km por hora e uma tempestade de maré, ele deixou um rastro de destruição e matou mais de 500 mil pessoas. Esses fenômenos são tão poderosos que, em muitas regiões, suas passagens deixam cicatrizes por anos. Casas destruídas, campos inundados e cidades inteiras soterradas pela água são apenas alguns dos cenários que eles deixam para trás. O terror de enfrentar uma tempestade de tal magnitude é algo que ninguém deveria experimentar. Tempestades de gelo. As tempestades de gelo são eventos climáticos em que a chuva congela ao entrar em contato com superfícies geladas, criando uma espessa camada de gelo. Isso pode causar danos sérios, como quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e acidentes de trânsito. Em 1998, uma tempestade de gelo devastou partes do Canadá e dos Estados Unidos, deixando milhões de pessoas sem eletricidade por semanas. A infraestrutura das cidades ficou paralisada e o caos reinou por dias. Além dos prejuízos materiais, o perigo para a vida humana também é enorme. O peso do gelo pode causar o colapso de telhados e as estradas escorregadias tornam o transporte quase impossível. Enfrentar uma tempestade de gelo é como viver em um cenário de apocalipse, com tudo ao seu redor coberto por uma camada fria e letal.